Olá, caros ouvintes tridimensionais, eu sou o Mr. Luar e hoje nós vamos tentar entender a quarta dimensão. E eu garanto a você que até o final desse vídeo você ainda não vai ser capaz de entender a quarta dimensão, simplesmente por não sermos capazes de compreendê-la. Mas se acalmem porque eu vou explicar tudo em miúdos. Primeiro vamos fazer como o Rei de Copa sugere e começar do início. O que é uma dimensão? Respondendo logo de uma vez, uma dimensão é uma unidade de medida que pode variar. Só isso. Normalmente, quando pesquisamos sobre a quarta dimensão, o que aparece é conteúdo falando sobre dimensões espaciais. Mas o conceito de dimensão não é somente limitado a isso. Por exemplo, a temperatura. Se você pegar o copo de água que está do seu lado, porque eu tenho certeza que você, meu caro ouvinte, está se hidratando adequadamente, vai perceber que a temperatura dela pode aumentar ou diminuir. Imaginem uma linha reta numerada e um ponto nessa linha. O ponto pode apenas se mover para a esquerda ou para a direita, ou pode ficar parado também. No exemplo da água, a temperatura pode ficar mais quente ou mais fria. Isso, meus caros ouvintes, é um sistema de uma dimensão só, pois o ponto pode se mover apenas nessa dimensão. Agora, para um exemplo de duas dimensões, eu quero que você pense em um tabuleiro de xadrez. Neste tabuleiro existe uma dama. A dama pode se mover em uma dimensão, indo da direita para a esquerda, assim como aquele pontinho. Mas nossa dama não está limitada a se mover apenas nessa dimensão. Ela também pode ir para frente e para trás, o que só é possível pois agora ela tem uma dimensão nova inteira para ser explorada. E se enumerarmos o tabuleiro de xadrez, podemos criar coordenadas específicas para saber exatamente onde a rainha está. E se chamarmos uma dessas dimensões que a dama pode se locomover de X e a outra de Y, temos um plano cartesiano. Sim, eu sei. Acabei de desbloquear vários traumas de guerra oriundos de algum ensino médio. Mas o plano cartesiano é realmente um ótimo exemplo de sistema bidimensional, justamente porque ele trabalha com duas medidas, o x e o y. E também é em um plano como esse que podemos representar algumas formas mais complexas, como figuras geométricas planas, como por exemplo círculos ou quadrados ou triângulos. E lembram que eu disse que a dama poderia ir para a direita, para a esquerda, para frente e para trás? Pois é, também seria verdade se eu dissesse que ela pode ir da direita para a esquerda e para cima e para baixo. Isso não acaba fazendo muita diferença, já que no final das contas, continua sendo um sistema que mede duas dimensões. Mas quando somamos altura, largura e profundidade, temos um exemplo da terceira dimensão. No caso, uma terceira dimensão espacial como essa que você está vivendo agora, eu espero. Aqui, por exemplo, podem surgir figuras geométricas mais complexas, como por exemplo uma figura onde todos os lados são quadrados do mesmo tamanho. Ou também podem surgir pirâmides, podem surgir esferas e infinitas outras formas. Mas se a gente parar para pensar, uma dimensão extra é apenas várias das dimensões anteriores empilhadas. Se empilharmos várias linhas, eventualmente teremos um plano. E se empilharmos vários planos, eventualmente teremos um modelo 3D. E seguindo essa lógica, também é possível pensar que a nossa dimensão também se empilhe para formar uma quarta, criando infinitas novas possibilidades de movimento. Algo parecido com um flipbook, onde várias imagens 2D são sobrepostas para criar a ilusão de movimento. Por isso é extremamente comum que a gente encontre que a quarta dimensão é na verdade o tempo, empilhando infinitos momentos tridimensionais e fazendo a terceira dimensão mudar constantemente. Einstein, pensando nas relações entre as grandezas de espaço e do tempo, passou a tratá-los como espaço-tempo, usando o tempo para medir distância. Um equivalente atual desse seria quando você pede uma carona e o aplicativo diz que o motorista está a 2 minutos de você. Mas enfim, você provavelmente não clicou nesse vídeo para me ouvir falar de tempo. Então vamos falar de uma coisa um pouco mais interessante. Vamos falar sobre como seria uma quarta dimensão espacial. Como eu disse no começo desse vídeo, nós não somos capazes de enxergar em 4D. Mas observando alguns padrões das dimensões que já falamos, podemos presumir que eles também valeriam para a quarta dimensão, como esse que eu citei das dimensões empilhadas. Outro padrão que a gente pode perceber é o seguinte: quando pegamos uma régua, podemos ter uma medida de uma dimensão. Quando colocamos uma segunda régua a 90 graus da primeira, temos como medir duas dimensões. E ao colocar uma terceira régua a 90 graus das outras duas, podemos medir em 3 dimensões. Logo, se conseguíssemos colocar uma quarta régua a 90 graus das outras 3,
conseguiríamos medir em 4 dimensões, o que, é claro, é impossível em nossa humilde terceira dimensão. Outro exemplo interessante é pensar, por exemplo, em um ponto, um objeto sem nenhuma dimensão. Mas se duplicarmos esse ponto e traçarmos uma linha de um para o outro, teremos um exemplo de uma dimensão. Se fazermos a mesma coisa e duplicar essa linha, ligando as pontas com 2 linhas de mesmo tamanho, teremos um plano, um objeto bidimensional. Repetindo o processo e duplicando o plano, teríamos um cubo, um objeto da terceira dimensão. Repetindo esse processo mais uma vez, aí eu já não vou conseguir mostrar mais para vocês. Mas para quem ficou curioso, seria algo mais ou menos assim. Eu sei que parece difícil de acreditar, mas em uma 4ª dimensão todos os lados desse cubo teriam o mesmo tamanho. E nós chamamos esse cubo quadridimensional de hipercubo, ou então de Tesseract. E sim, é daí que vem o nome do Tesseract da Marvel, e não à toa é ele quem guarda a joia do espaço. Mas afinal, como nós, meros seres da terceira dimensão, enxergaríamos algo da 4ª dimensão? Bom, para isso existe um exercício interessante. Vamos nos colocar no papel de um personagem de uma dimensão inferior. Em 1884, o diretor escolar Edwin Abbott publicou o livro Flatland, um romance em várias dimensões. A Flatland, ou em português Planolândia, é um mundo bidimensional onde figuras geométricas planas habitam, até que um dia são visitados por uma esfera, um objeto da terceira dimensão. Vamos fingir que estamos observando a Planolândia de cima, e nela vemos um quadrado em sua casinha plana, vivendo sua vida plana. Até que nós tentamos estabelecer algum contato. O quadrado escuta nossa voz, mas ao olhar ao seu redor não enxerga nada, pois estamos o observando de uma direção onde ele não consegue olhar e nem sequer apontar. O que deve ser uma experiência bastante assustadora para o nosso quadradinho. E não é para menos. Não só ele está ouvindo uma voz que para ele não tem origem, como nós também estamos conseguindo enxergar ele dentro de sua casa, um local inacessível por métodos planos convencionais. Inclusive, se a gente quisesse, a gente poderia tocar com nossos dedos o interior do quadrado. Mas não vamos chegar nesse extremo, já estamos invadindo muita privacidade dele, observando todo o seu mundo em um raio-x. Ao invés disso, vamos tentar estabelecer contato de uma outra forma. Vamos tentar colocar algum objeto da nossa dimensão na dimensão dele. Uma esfera, por exemplo. Mas é claro, não tem como um objeto 3D existir em um mundo 2D. O que aconteceria é que a esfera simplesmente iria atravessar a Planolândia, e o quadrado só seria capaz de ver os pontos em que a esfera encostou em sua dimensão. Ou seja, o que o quadrado veria seria um círculo surgir do nada, ir ficando cada vez maior, e quando chegasse em seu limite, começaria novamente a encolher até desaparecer de novo. O quadrado então fica espantado com essa anomalia e a gente decide mostrar a ele a terceira dimensão de uma outra forma. Vamos supor que a gente pegue o quadrado e leve-o para cima. Ele agora seria capaz de ver toda a Planolândia em todos os ângulos possíveis, mas de nenhuma forma conseguiria conceber onde está. E quando ele retornasse ao seu plano, as outras formas geométricas iriam ver ele simplesmente aparecer do nada. E o pior, sem conseguir exatamente explicar de onde veio. Agora vamos reproduzir de novo todas essas experiências que o quadrado teve, só que no lugar do quadrado é você, e no lugar de você é um ser da 4ª dimensão. Quando esse ser tentasse se comunicar com você, você escutaria sua voz vindo de todas as direções, incluindo de dentro de você. Mas até aí tudo bem, afinal quem não escuta vozes hoje em dia? A coisa começa a ficar mais sinistra quando você lembra que você conseguia ver todos os ângulos do quarto do quadrado. E não só isso, podia interagir com ele. Assim, um ser da 4ª dimensão conseguiria nos ver e ver o nosso ambiente em todos os ângulos possíveis, e conseguiria interagir com ele de formas um pouco bizarras, digamos assim. Eles conseguiriam, por exemplo, tirar a gema de um ovo sem quebrar a casca. Ou, indo um pouco mais além, eles conseguiriam tocar o seu coração, não de uma maneira romântica. Esse seria o equivalente a tocar o centro do quadrado. E quando o ser da 4ª dimensão tentasse colocar uma esfera no nosso plano, que aliás as esferas da 4ª dimensão são chamadas de superesferas, o que a gente veria é uma esfera surgindo do absoluto nada, ficando cada vez maior e depois começando a diminuir até desaparecer. E quando fôssemos puxados para a 4ª dimensão, não seríamos capazes de compreender nada sobre ela, mas conseguiríamos ver a nossa humilde terceira dimensão de todos os ângulos possíveis. Nós conseguiríamos ver tudo. Mas ainda existiria uma outra maneira de percebermos a 4ª dimensão: sombras. Sabemos que objetos tridimensionais geram sombras em 2D.
Porém, essas sombras não são iguais ao objeto original. Elas são um pouco distorcidas, que é o preço que se paga por perder uma dimensão. Logo, a sombra de um objeto de 4 dimensões seria tridimensional, porém distorcida. E se você prestou atenção no vídeo, sabe que nós já vimos uma representação 3D distorcida de algo da 4ª dimensão. E bom, com isso eu encerro o vídeo de hoje, com uma representação 2D de uma sombra 3D de um objeto de 4D. As fontes estarão aqui embaixo na descrição. Recomendo que passem na aba Comunidade do canal se quiserem aparecer em um vídeo futuro. Bebam bastante água e até o próximo vídeo. Bye!